Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras, ou então boa noite, se é a hora que você vai assistir esse vídeo. Eu estou aqui no condomínio onde eu comprei um terreno perto de Itaipava e estou construindo, então estou aqui desde de manhã, justamente para poder proceder pagamentos, tratar de algumas questões inerentes à construção que dão um trabalho danado, lugar paradisíaco. E você vai dizer assim para mim: Fernando, mas num lugar como esse você ainda pensa em problemas? Você ainda pensa em dificuldades no Flamengo? Meus amigos, eu confesso a vocês, eu estou muito angustiado com o que está acontecendo. E é o mesmo sentimento que eu tinha em 2020 e 2021. Em 2020, porque nós estávamos exatamente no mês de março de 2020 envoltos naquela incerteza toda, diante de um inimigo que nós não sabíamos qual era. Aliás, eu não estou bem certo se nós sabemos exatamente qual é o nosso inimigo hoje, o Covid-19, mas, de certa forma, acho que nós já o derrotamos, eu digo a ciência, por algumas vezes. E eu percebia, aí sim eu posso usar o termo adequado, muita arrogância por parte da diretoria do Flamengo. E a própria mídia dizia que nós iríamos ganhar tudo. E eu alertava, eu ainda estava lá no outro canal, e eu alertava que não era bem assim, que futebol era dentro de campo, que já havia presenciado alguns reveses de times que se julgavam já campeões. Lembram? Todo mundo falando que nós éramos campeões. E aí, meus amigos, o Mister saiu, a má contratação do Domi depois do Ceni nos fez perder tudo. E nós ganhamos aquele brasileiro já em fevereiro de 2021, de maneira assim muito incerta, muito imprevisível. Acabou o nosso jogo e nós ali tivemos que rezar, implorar para o Cássio continuar a realizar grandes defesas. Vocês se recordam disso. E aí, meus amigos, nesse silêncio sepulcral, eu estou aqui refletindo com vocês, porque quando acabou o jogo, apenas uma retrospectiva, quando acabou aquele jogo, o Landim, eu estava fazendo uma live dizendo que o Rogério Ceni tinha que sair, e o Landim apareceu, deu uma entrevista depois de muito tempo sumido. Aliás, ele está sumido, eles só aparecem quando ganham. Vocês se recordam que ele ficou o ano de 2019 inteiro sumido sem dar declaração. Só depois que o Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro é que eles apareceram e começaram a circularem pelos veículos midiáticos, Twitter. Aí eles quiseram realmente tornarem-se popstars, ou seja, próceres, líderes de algo que realmente eles têm parcela muito pequena de contribuição. Hoje, claramente você vê que era o Mister. Era o Mister. E aí o Landim, em 2021, falou que o Rogério Ceni era a cara do Flamengo. Óbvio, ele não ia assumir que o Rogério fazia um péssimo trabalho. E aí vocês viram o que aconteceu em 2021. Eu também apreensivo, alertei muito, muito cornetado por todos. O calor danado aqui, aqui faz muito frio, mas também calor. Então um dia muito bonito aqui. Essa daqui é uma represa. Parece que não é limpa, mas é uma represa limpa. Você pode nadar, inclusive, aqui, pescar, enfim. Ela se estende aí por quilômetros. Bom, meus amigos, aí é o seguinte. Eu fiquei angustiado, falei que não era para continuar com o Rogério Ceni e infelizmente eu acertei. Porque eu nunca quero fazer prognósticos que sejam certeiros pelo prisma negativo, mas era o que se anunciava. Não precisava você ser muito inteligente para entender que o Rogério Ceni não iria dar certo. Principalmente porque o Rogério Ceni não tinha moral, assim como o Domi também não teve. E meus amigos, infelizmente, se não fosse o Mister, o treinador ia ter muitas dificuldades, porque o Paulo Souza está tendo muitas dificuldades. Você pode até questionar uma ou outra coisa, mas ele está tendo muitas dificuldades. Aí terminou o ano, nós não ganhamos nada. O pior de tudo não é isso. Vendemos o Gerson, porque o Gerson teve que ser vendido realmente. O Flamengo precisava de dinheiro, claro, não ganhou nada em 2021. Tinha um planejamento ali de chegar no mínimo na semifinal, não jogou, não chegou. E aí não ganhamos nada o suficiente para subsistir, tiveram que vender o Gerson. E aí eu falei assim, caramba, vender o Gerson
Não pode, porque o Gerson é insubstituível. Ainda mais por esse valor. Não, o Fernando pode sim, tem o Thiago Maia, tem alguns jogadores, faz adaptações, pode sim, se o Gerson quer ir, é sempre aquela mesma história. Todo mundo me cornetando, tá aí a falta que o Gerson faz. E tanto fez que no jogo contra o Porquinho Ladrão, na final da Libertadores, vocês enxergaram bem o que aconteceu. O belga caindo ali de bunda no chão e o Flamengo perdendo o jogo e nós sendo sacaneados com uma oportunidade enorme de ser o campeão mundial, porque outra dessa nós não vamos ter, jogar contra o time do Chelsea, nós não vamos ter, meus amigos. Esse ano aí que se anuncia, Bayern de Munique, PSG, não vamos ter, os times estão muito mais fortes. E já no momento de recuperação da pandemia. O cenário do ano passado para a vitória do Chelsea é outro e o Flamengo perdeu a oportunidade. Perde a oportunidade de ser hegemônico com um time que custa muito dinheiro. Um time muito mais caro do que todos os outros. O Flamengo sendo encurralado por adversários pequenos, que eu não vou tirar aqui a nota justamente para não depreciar ninguém, mas quero aqui falar do Fluminense, perdendo para o Fluminense um monte de vezes. Aí chega antes da final da Libertadores, o companheiro Marcos Braz fala lá, não, mesmo que o time perca, de fato, a temporada não foi boa, francamente. E tudo isso dentro de um cenário de guerra, de discórdia entre o BAP e o Landim. Não adianta você negar aí, companheiro, porque você não pode negar que você discute com o BAP, que você discutiu com o BAP, ou que você discutiu com o Braz pela outra vertente. Você não pode negar que existe uma guerra lá dentro. E aí quando chegou no final do ano, se renovaram as esperanças do Mister voltar, e aí não trouxeram o Mister, trouxeram o Paulo Souza, era a quinta opção. Ele está fazendo um bom trabalho no meu entendimento, ele não é um técnico ruim, é um técnico bom, mas não é um técnico igual o Mister, que tenha o apoio da torcida, porque a torcida era fundamental. Aí eu fui lá e disse o seguinte, olha, gravei uma carta-vídeo para ele. Gravei uma carta-vídeo e eu disse o seguinte, companheiro, Paulo Souza, você vai passar por esses problemas, exatamente os problemas os quais ele está passando. E ontem eu fiz uma live à noite e eu disse que ia republicar esse vídeo. Eu vou republicar para vocês entenderem como eu, lamentavelmente, planejei muito bem o cenário caótico que nós íamos viver. É caos? É caos. É caos. Sabe por que é caos? Porque tem uma guerra de poder dentro do Flamengo, uma guerra de bastidores. É inexplicável essa decisão do Marcos Braz, inexplicável de contratar o belga, pagar 60 milhões, agora querendo comprar goleiros cuja efetividade, cuja performance é muito duvidosa, realmente. E tem uma guerra lá dentro do Flamengo, uma guerra fratricida com discussões baixas, inclusive. E você aí, companheiro, fica acreditando nesses desmentidos e não pode, porque tem essa guerra mesmo. Viu? E todo mundo sabe disso. Posam na mídia de grandes amigos, mas não são. Inclusive, eu quero aqui te dizer que ele está louco, o BAP, para botar um outro companheiro ali do Conselhinho, o Palmer, como vice-presidente de futebol do Flamengo. E o Braz diz ao Landim que se por acaso voltar atrás ali na contratação do Andréas, do belga, ele vai sair. Sinceramente, se dedica lá à função de vereador, que foi eleito por causa do Flamengo, não pela competência dele, por causa do Flamengo. E o Landim agora recebe, meus amigos, um convite para ser o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Isso também para que eu não fale aqui de coisas que eu não posso provar, respectivas a algumas outras coisas aí que eu não quero falar, de outras pessoas também não vou falar, isso são especulações, não vou ser responsável, não vou falar, eu só falo aquilo que eu tenho certeza. Resultado, tudo isso em detrimento do futebol do Flamengo dentro de campo. Agora, nessa última oportunidade, o Paulo Souza escalou o belga. Escalou o belga, vocês viram o que aconteceu, mas poderia até não ter acontecido. Mas por que ele escalou o belga? Quando ele foi questionado na entrevista, ele disse assim, olha, eu escalei o belga porque tem o quesito experiência. Pô, experiência? Quer dizer que contra o Atlético Mineiro, eu falei isso lá, não se exigia experiência, então ele escalou o João Gomes, não era um jogo mais importante que o do Vasco? Era, conte outra. Terá sucumbido o companheiro Paulo Souza ao que nós chamamos de informalmente
de panela dos jogadores, porque tem jogadores que apoiam, que são jogadores mais jovens, que estão jogando, e tem outros que não apoiam, que estão sendo preteridos. Gabigol, por exemplo, meus amigos, joga mal a partida inteira e não sai. Na hora de sair, quem sai é o Pedro, saem todos, mas não sai o Gabigol do campo. E por que não sai? Porque tem a Copa do Mundo, interesses de empresários. O Everton Ribeiro também não jogando nada, vai continuar no time. Mesmo não jogando nada, por quê? Porque tem interesse de empresário para poder participar da Copa do Mundo. Tudo isso em detrimento do jogo que o Flamengo está praticando dentro de campo. Você acha isso certo, companheiro rubro-negro? Pergunto eu a você, você acha que eu não tenho que estar indignado? Eu estou falando isso em março de 2022. Se isso não mudar, nada vai fazer com que o quadro do ano passado se reverta. Não vai. Porque aí o Flamengo entra dentro de campo, meu amigo, e joga desse jeito contra o Vasco. Um time combalido, conjunturalmente ruim. Não estou falando mal do Vasco, não, mas olha o time do Vasco comparado ao do Flamengo. Os caras fazem jogo duro. Contra o Fluminense a mesma coisa. Semana que vem começa as semifinais do Campeonato Carioca. Já pensou se não ganhar? Que vergonha. Pô, você não fica indignado com isso? Você não está preocupado com isso? Eu estou preocupado com isso. E eu queria te dizer uma coisa. Tem que acabar com essas festas. Agora a festa do Diego Ribas. Aí você falando, não, Fernando, mas o cara tá de folga, o que que tem? Não, o que que tem não? Festa com bebido, Landim lá na festa. Meus amigos, pelo amor de Deus, não tem foco. Se isso fosse em qualquer clube de São Paulo, a casa já tinha ruído. Ela já tinha ruído. Então é aquele tal negócio. Vou invocar novamente Zeca Pagodinho. Falei isso em 2020 e 2021. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. E a torcida precisa protestar, acabar com esse tipo de coisa. Vou repetir aqui para acabar o vídeo. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. E nós vamos ser vítimas de chacotas depois. Não está certo, está errado. Mais tarde tem uma live, às 10h30 no canal. Saudações rubro-negras, espero que vocês tenham me compreendido. Num linguajar brando, com muita calma nesse cenário aqui, né, que graças a Deus, se Deus quiser, vou desfrutar. Mas num cenário que me permite raciocinar melhor. Não tá bom. Quem não escuta cuidado, companheiro, escuta coitado. Até 10h30, live, hoje no canal. Prestigie e entenda. Estou sendo absolutamente sincero, verdadeiro e preocupado. Não ganho nada com isso. Eu só quero ganhar as competições porque eu acho que o Flamengo tem essa condição. Saudações rubro-negras.